reafirmando as palavras do Aurélio, nosso Procurador Federal de Direitos Cidadãos, sobre a importância do tema, eu gostaria, desde logo, de passar a palavra para Paulo Gomes de Oliveira Filho, consultor jurídico da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, ABAP, para a sua manifestação inicial, né, em 15 minutos. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Queremos agradecer em nome da Associação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para que a gente possa participar dessa audiência pública extremamente importante para toda a sociedade brasileira. Nós entendemos que há unanimidade quanto à defesa, à necessidade de defesa das nossas crianças. Isso é irremediável em termos dessa unanimidade. O problema todo é como fazer e quais são os caminhos para isso. Existe, portanto, uma proposta, um projeto de lei que estabelece a pretensão de impedir a propaganda destinada ao público infantil. Simplesmente proibir a publicidade, como se isso fosse solucionar todos os males que afetam as nossas crianças. A partir desde a criança fica com vontade de comer algo que é oferecido e que o pai não pode ter. Então já temos o problema até da própria criança ter o que comer. Mas nós temos algumas situações que não podem ser levados ou imputados à própria publicidade como o autor de todos os males, né? No Brasil e em alguns outros países há uma certa uma má visão contra a publicidade por antecipação. A propaganda é crescentemente responsabilizada por males sociais os mais diversos, né? A obesidade infantil, o alcoolismo, os acidentes de trânsito, o consumismo infantil, o tabagismo e assim por diante. O curioso é que esses fenômenos têm muitos recentes e outros mais antigos. O alcoolismo, por exemplo, é tão antigo quanto o álcool. O tabagismo é tão antigo quanto a descoberta do tabaco pelos europeus no século XVI. Antecede de muito a criação dos meios de comunicação de massa e a publicação de anúncios nos respectivos veículos. A obesidade infantil e a escalada de acidentes no trânsito são bem recentes. Surgiram muito depois de já haverem estabelecido entre nós os meios de comunicação de massa e a respectiva veiculação da propaganda. Mas os males que afetam as nossas crianças, a nossa juventude, poderia ser imputado única e exclusivamente à publicidade, se é que assim é feita? Nós temos toda uma gama de orientação das nossas crianças. Nós, como pais, avós, orientadores, nós temos toda uma gama também de responsabilidade na orientação das nossas crianças, que se parte com o início na célula máter, que é a família. A família é a base. A família que tem a criança, a grande maioria do tempo, é o pai, a mãe, são os orientadores que devem orientar as crianças. Nós temos a escola também como complemento da orientação familiar. E nós temos outras situações, entre as quais a sociedade civil se responsabiliza, entre as quais a publicidade brasileira. Mas qual será a visão da sociedade em relação à publicidade? Ela é ruim? Ela é positiva? Como é visto isso? Até então, nós não tínhamos no Brasil nenhuma pesquisa que apurasse a visão da sociedade em relação à publicidade. A ABAP, contratando o IBOP, o Instituto absolutamente idôneo, para verificar qual é a visão da sociedade brasileira em relação à publicidade, de uma forma geral e inclusive da publicidade infantil. E eu traria para os senhores, e aí vai restringir a nossa manifestação, uma visão do que foi feita nesse período 2009-2010, que resultou nessa pesquisa do IBOP, como o brasileiro percebe e avalia a propaganda.
Então, como é que o brasileiro, a sociedade brasileira, examina e avalia a publicidade, inclusive a publicidade infantil? Essa pesquisa foi feita de forma qualitativa e quantitativa e realizou em 6 discussões. A primeira em grupos de homens e mulheres de 16 a 55 anos, classes A, B e C. E ouviu-se o cidadão para saber como é que ele avaliza e como é que ele examina e ele conclui a propaganda brasileira. Numa segunda etapa, que é a avaliação quantitativa, essa pesquisa pegou um universo de 2.000 pessoas em 9 cidades do país, as maiores capitais, e as classes A, B, C. E o que se constatou é que a publicidade ela é vista de forma altamente positiva, por vários motivos. Respondido todos esses questionários e avaliações, verificaram o seguinte: 69% das pessoas entrevistadas declararam estar na publicidade frequentemente. As mulheres são mais receptivas e avaliam melhor a publicidade. A idade não se mostra mais relevante ou menos relevante. E também não existem diferenças significativas entre quem tem filhos menores e quem tem filhos maiores. Constatou o seguinte, os 3 pontos fundamentais. A função principal da publicidade na percepção dos brasileiros envolve 3 papéis. O informativo, a visão é de 66% das pessoas entende que a propaganda tem a finalidade primordial de ser informativa. 25% ser persuasiva e 10% ser econômica. Dentro do informativo, o que se caracteriza como informativo é porque divulgam produtos e serviços, informam sobre produtos, atualizam pessoas e mantêm informados a sociedade sobre produtos e serviços. Econômico é porque geram concorrência entre marcas, ajudam a gerar empregos, contribui para o desenvolvimento econômico, revistas e jornais seriam mais baratos, propaganda permite melhor qualidade de programação pela TV. E persuasivo, fazem comprar mais e dão mais escolhas ao consumidor. E por fim, o divertimento, que diverte as pessoas, 41%. O envolvimento da publicidade, examinando a visão da sociedade, é que 13% da sociedade representativa dentro das 2.000 pessoas envolvidas informam que não gostam muito ou nada da publicidade. 31% gostam mais ou menos e 56% gostam e gostam muito da propaganda. A propaganda em geral e para as crianças são avaliados positivamente. A grande maioria avaliou de forma extremamente positiva. A propaganda em geral, foram avaliados em quem tem filhos até 12 anos, deu 60% de positivo e 2% de negativo. Quem não tem filhos até 12 anos, 58% positivo e 3% negativo. Agora, em relação à propaganda destinada às crianças, a avaliação desse universo de consumidores foi aqueles que têm filhos até 12 anos, 55% positivo e apenas 4% negativo. Outros não têm filhos até 12 anos, foi 46% positivo e 6 filhos negativos, 6 pontos negativos. Portanto, pais com filhos pequenos avaliam mais positivamente. E por quê? Porque entenderam também que a criança é um ser em evolução. Não basta apenas orientar no sentido alegre, mas sim naquilo tudo que a criança vai passar. Desde o instante que ela começa a aprender a andar, que ela vai levar os tombos, tudo isso é necessário para que a criança evolua. Restringir a criança de conhecimentos, inclusive de consumo, desde o início até os 12 anos, é exatamente retirar da criança algo que seria fundamental na sua evolução.
A importância da publicidade na vida das pessoas, 2/3 reconhecem que a propaganda tem importância para eles, 53% acham que a influência é boa e 7% apenas acham que a influência é ruim. Mesmo reconhecendo a relevância da atividade de seus papéis informativo e persuasivo, o consumidor deixou claro que ele não se sente indefeso em relação à publicidade. E apesar da valorização da atividade, o brasileiro já desenvolveu atitude restritiva, desde o início. Quanto mais alta a classe A, portanto, mais favoráveis às atitudes restritivas. Ter filhos pequenos ou não apresentam resultados equivalentes. A atitude restritiva não é tão intensa e se referem principalmente a restrições à categoria de produtos e limitação de horários. A propaganda de produtos para crianças não sofrem sérias restrições, segundo a maioria dos pais, mas esses são menos liberais em relação à propaganda de bebida alcoólica. Na medida em que existe uma atitude restritiva, é relevante a existência de órgãos controladores e que se verificou nessa pesquisa que há um enorme desconhecimento em relação a quais seriam esses órgãos de fiscalização. Há um apontamento maior em relação ao CONAR e ao PROCON, e em relação aos demais, há um enorme desconhecimento. Em relação à avaliação do CONAR, ela foi extremamente positiva. 88% da avaliação feita pelo esse universo de 2.000 pessoas, ela foi boa e muito boa. E 2% ruim ou um pouco ruim. Conclusões finais. A função principal da atividade publicitária é informativa. Num segundo plano, é persuasiva. E a econômica, num terceiro grau. Percebe a atividade como moderna, de qualidade evoluindo, independentemente da percepção de alguns problemas ligados ao conteúdo. 3. A importância, a percepção de evolução e o gostar da atividade são mencionados pela maioria, enquanto só uma pequena minoria a rejeita. 4. Uma atitude restritiva, embora não tão intensa, está presente. Através do quê? O mercado já tem restrições quanto a bebidas alcoólicas, cigarro e cidade limpa, que são percebidos positivamente. B. Reconhecimento dos papéis informativos e persuasivos, maior impacto sobre as crianças. C. Alguns por se sentirem indefesos. A atitude restritiva, nesse caso, não impede a valorização da atividade. 5. Como a atitude restritiva já está desenvolvida, é importante a percepção de que a atividade é autorregulamentada. Essa foi a conclusão, entendendo que a autorregulamentação, junto com o próprio Código de Defesa do Consumidor, são elementos importantes que orientam eventuais questionamentos, eventuais restrições que já a própria lei e o próprio Código Ético já fazem em relação à publicidade, considerada, sim, quando ocorrer, abusiva e enganosa. Ou seja, há uma total desnecessidade de uma nova regulamentação legal, uma vez que esses dois elementos, legal do Código de Defesa do Consumidor e o Código Ético do CONAR, já são elementos mais do que suficientes para a proteção também da criança. Muito obrigado.